era jovem, talentosa, linda e estava no auge da carreira. Daniela Pérez era uma estrela em ascensão, amada por milhões de brasileiros. Mas em dezembro de 1992, sua vida foi brutalmente interrompida por um crime tão cruel que abalou o país. O assassinato chocou o Brasil de tal forma que chegou a ofuscar até mesmo o impeachment do então presidente Fernando Collor. Foi um crime que destruiu uma família, testou os limites da justiça brasileira e colocou à prova o poder de uma mãe movida pela dor e pela sede de justiça. Glória Pérez não apenas descobriu a verdade, ela mudou a lei. Mas será que a justiça foi realmente feita? Vamos descobrir. Mas eu já adianto a vocês que não. Oi, Tia aqui, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e bem-vindos ao lado sombrio do Jornaralho. Aqui nós vamos falar sobre crimes reais e até histórias sobrenaturais. Então já se inscreve no canal e deixa o teu like antes que você seja a próxima vítima. Gente, esse é o nosso primeiro vídeo de True Crime oficialmente aqui do canal. Então, assim, enquanto o Jornaralho é um canal de entretenimento, de contar histórias, analisar histórias, dar uma olhada ali por trás do que tem nos filmes e nas séries, é pra ser uma coisa mais divertida. A gente coloca memes, a gente tenta fazer um pouco de graça. Ou será que não? Transformar as histórias um pouco mais engraçadas para vocês rirem. O lado sombrio do Jornaralho é um pouco mais sério, porque quando a gente fala de true crime, a gente tá falando da vida real das pessoas. Houveram vítimas reais. Então é muito difícil, é um assunto muito difícil da gente introduzir para as pessoas. Então, assim, não estranhem se essa parte aqui não tiver memes e piadinhas e brincadeiras, porque realmente a gente tá falando de vidas reais. Vidas que foram interrompidas de maneiras absurdas, histórias escabrosíssimas que poderiam ser um filme, mas infelizmente não são. Então, assim, eu deixo aqui o meu disclaimer com todo o meu respeito para as vítimas e eu vou sempre tratar as vítimas com o máximo de respeito possível. Não quero que ninguém se sinta ofendido, não quero que ninguém se sinta mal, porque realmente aqui a gente vai prevalecer o respeito às vítimas. Os assassinos e criminosos, pau no cu deles. O caso que eu trago hoje é o caso da atriz Daniela Pérez, que eu passei muitas semanas olhando muitas coisas. Eu vi o documentário Pacto Brutal, que saiu em 2022, que é contado em 5 episódios e, tipo assim, é bem pesado, sabe? É uma história bem pesada. Eu vou tentar contar aqui pra vocês de uma maneira como um storytelling pra quem que nasceu bem depois da época que aconteceu esse crime. Por exemplo, quando o crime aconteceu, eu tinha 3 anos de idade, então eu não lembrava, eu ouvi pouquíssimas coisas sobre essa história ao longo dos anos da minha vida. Então, quando eu fui procurar, que eu entendi melhor a história e o que aconteceu com a Daniela Pérez, eu pensei assim, não, a gente tem que fazer um vídeo sobre isso, a gente tem que falar sobre isso, porque por mais que tenha muito conteúdo na internet, tem muito canal falando sobre isso, tem esse documentário, tem a Glória Pérez, ainda tem gente que não sabe direito o que aconteceu, muito por culpa dos assassinos, tá? Que eles tentaram confundir totalmente as pessoas, um pouco por causa da mídia também, que na época era extremamente sensacionalista e não se importava com nada além de vender jornais. Então, assim, fica aqui o meu disclaimer, em todo o meu respeito às vítimas, à família da vítima, principalmente a Glória Pérez, que foi uma mãe incrível. Eu me emocionei muito ao longo da minha pesquisa para esse conteúdo, então se eu me emocionar em algum momento, já peço desculpas para vocês, mas é porque não dá para ter sangue de barata nesse tipo de situação, tá? Então, bora pra história. Daniela Ferrante Pérez Gazola nasceu em 11 de agosto de 1970. Desde pequena, cresceu cercada pelo mundo artístico. Filha da renomada autora de novela Glória Pérez, Daniela descobriu cedo a sua paixão pela dança e pela atuação. Realmente, gente, o que a gente vê ao longo de todo o documentário é que a Dani era uma pessoa cheia de vida. Era uma menina muito feliz, era uma menina muito sonhadora. Contextualizando aqui toda a história da Daniela Pérez, foi um crime brutal que aconteceu em 1992. Então a gente tem que entender que em 1992 as coisas eram muito diferentes do que é hoje. Por exemplo, não tinha celular, pouquíssimas pessoas tinham celular e eram normalmente pessoas que tinham muito poder aquisitivo. Mas assim, era tecnologia, não existia quase nada de tecnologia que nem a gente conhece hoje em dia. Não existiam redes sociais, celular, era só quem tinha muito dinheiro e somente
para falar, tá? Nem mensagem de texto não mandava naquela época. Internet meio que não existia, gente. A internet, ela tava meio que ali no início, dando os primeiros passos, então não era uma realidade no dia a dia dos brasileiros que nem é hoje, que a gente pega o celular e tá conectado e tá vendo coisa, pesquisando e tudo mais. Naquela época não tinha nada disso. Época de que para pesquisas tu tinha que ir numa biblioteca, para falar com as pessoas tu tinha que ligar pro telefone fixo da casa da pessoa. Se a pessoa não estivesse em casa, não tinha como falar com ela, a não ser que ligasse, claro, pro trabalho ou pra casa de algum parente, mas não tinha essa rapidez de contato que a gente tem hoje e a rapidez de informação. E ainda assim, vocês não vão acreditar que o assassino, ele foi descoberto em menos de 24 horas depois do crime. É muito burro. Então isso é uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, que o nosso cenário aqui da história é o Rio de Janeiro nos anos 90. Mais precisamente no ano de 1992, em dezembro. A Daniela Pérez nasceu em 11 de agosto de 1970 e ela sempre foi, assim, uma luz de pessoa, sabe? O que a gente vê nos depoimentos do documentário Pacto Brutal é que ela era cheia de vida, ela era extremamente, enlouquecidamente apaixonada, o grande amor da vida dela era a dança, ela amava atuar, mas a dança era, tipo assim, a coisa mais especial pra ela. Então, quando ela começou na novela de Corpo e Alma, que foi escrita pela mãe dela, Glória Pérez, ela viu que a personagem dela, a Yasmin, era dançarina, e o sonho da Yasmin, o sonho da personagem era ser rainha de bateria. Então aquilo pra Dani foi um enorme presente, porque ela ia poder juntar a maior paixão da vida dela, que era a dança, numa personagem muito legal de uma novela das 9, das 8 na época. Mais um pause aqui pra gente. Gente, nos anos 90, uma novela das 8, novela das 9, que na época era chamada de novela das 8, mas hoje em dia é novela das 9. Uma novela das 8 era, tipo assim, o ápice do sucesso nacional no Brasil. Se você tava na novela das 8, todo mundo te conhecia. Você podia ser o figurante, sabe? A personagem que fazia a figurante da figurante, a vizinha da empregada. Você ficava sendo conhecido porque todo mundo estava ligado à novela das 9. Tiveram várias novelas que criaram mistérios, então assim, era uma coisa que literalmente 90%, 95% da população, quando estava em casa, ligava a TV, assistia o Jornal Nacional e em seguida acompanhava a novela das 9. Então quando começou a novela de Corpo e Alma, a Daniela Pérez já era muito querida no Brasil inteiro, porque ela já tinha feito alguns outros papéis um pouco menores em outras novelas e ela tinha ganhado muito destaque. Então o talento da Daniela Pérez, ele foi crescendo muito rápido a partir dos papéis que ela fazia. Ela fez, pelo que eu vi ali, umas 3 novelas, acho que a de Corpo e Alma era a terceira por ali, muito importante, tá? E eram papéis assim que realmente ela ganhou um destaque pela atuação dela, sabe? Ela virou na época meio que a namoradinha do Brasil, que era como se fosse a queridinha. Todo mundo gostava dela, porque ela tinha carisma, ela tinha um coração enorme, ela tinha aquela vibe de menina sonhadora e ao mesmo tempo ela era extremamente profissional e dedicada no trabalho dela, sabe? Então assim, era uma mulher com muita luz. Ela estava casada ali há mais ou menos um ano com o também ator Raul Gazola e neste momento ele fazia uma novela na TV Globo. Ele costumava filmar normalmente no Projac, enquanto a Dani, ela filmava em outra locação da Globo, que era na Taikon, que não existe mais, pelo que eu entendi. Hoje em dia é tudo meio que centralizado no Projac. Então eles moravam juntos, eles tinham a rotina deles, eles se davam super bem, eles estavam extremamente apaixonados, tinham planos demais pro futuro, dali a alguns anos, terem uma família, terem um bebê. Então tava indo tudo super bem. A família Pérez estava passando por uma onda de felicidade muito grande. A Glória estava ali escrevendo a sua primeira novela das 9 solo, sabe? Que era muito importante na época. Até hoje em dia é, mas na época era uma coisa assim de extrema importância, sabe? Era a primeira vez que ela tinha uma novela solo no horário nobre, que era o horário mais assistido. Então isso ia alavancar ela como escritora de uma forma imensa, assim, sabe? Com isso, ela fez uma personagem para a filha dela, Daniela Pérez, que era Yasmin, que era justamente tudo que a Daniela Pérez queria, sabe? Era uma personagem querida, era uma personagem carismática, que nem ela, e que amava a dança. Essa personagem, Yasmin, na história de Corpo e Alma, ela tinha 2 interesses amorosos, tá? Um que era o par romântico dela, que sempre foi, desde o início. A gente sabe que quando uma novela começa, já tem meio que entendido ali que a atriz e o ator principal, ou de cada trama, vai ter um final ali. Normalmente é assim, sabe? A gente sabe quando começa a novela, tá, esse
esses dois vão ficar juntos no final. A não ser que aconteça uma reviravolta muito grande, que nem, por exemplo, eu sei que em Caminho das Índias isso aconteceu. Eu não cheguei a ver essa novela, mas eu li que isso aconteceu. Que teve um personagem que ele se destacou tanto e ele tinha uma química tão boa com a atriz, eu acho até que era com a Juliana Paz, que acabou mudando o destino da personagem da Juliana Paz. Ao invés dela ficar com um cara, ela ficou com o outro, porque foi meio que, tipo assim, foi o casal que conquistou o público. Só que isso é uma coisa que normal aconteceu hoje em dia, ou no ano do Caminho das Índias, onde já tinha redes sociais, onde as pessoas já interagem e tudo mais. Naquela época não tinha muito isso. Então, assim, a história foi escrita para que a personagem da Daniela Pérez fosse o par romântico do Fábio Assunção. Para gerar ali um conteúdo, para gerar uma história, né, dentro da novela, entra um triângulo amoroso interpretado pelo filho da puta do Guilherme Pádua, que fazia o personagem Bira, que foi escrito originalmente pensando no Alexandre Frota. A Glória Pérez falou isso já em entrevistas, até o Frota sabe disso, ele mesmo falou. Ela fez o personagem do Bira pensando no Alexandre Frota, porque ele era mais assim, mais briguento, saía dando soco nas pessoas, sabe? Era muito ciumento e possessivo com a personagem da Daniela. Só que por motivos ali de que o Alexandre Frota tava fazendo outra novela e não foi liberado, foram lá nos registros de atores que tinham cadastro na Globo e chamaram o filho da puta do Guilherme de Pádua pra ser o tal do Bira. E esse foi o maior erro da Rede Globo. E quando eu digo Rede Globo, eu digo a Rede Globo, porque a Glória Pires, ela não teve nada a ver com a escalação dele pra esse papel. Muita gente quis culpar a Glória Pérez de tudo que aconteceu por causa do personagem que ela escreveu, como se ela tivesse escolhido ele, sabe? Como se fosse culpa dela, a filha dela ter sido brutalmente assassinada. Mas enfim, eu tô trazendo só alguns dados aqui pra gente conseguir contextualizar, tá, o crime. A Daniela, como eu falei, ela filmava na Taikon, o Raul Gazola filmava no Projac, tá? Os dois eram funcionários da Globo, mas cada um tava ali num lugar diferente filmando. Então, no fatídico dia 28 de dezembro de 1992, a Daniela tava na Taikon, ela foi lá, gravou as cenas dela, coincidentemente ou não, foram as últimas cenas da personagem Yasmin com o tal do Bira. Então, assim, o filho da puta do Guilherme de Pádua, ele já tava ali sentindo que ele tava ganhando menos relevância na novela, que ele tava perdendo espaço, ele já não tava aparecendo mais em episódios, e ele começou a meio que perseguir a Dani, sabe? Querer conversar e puxar assunto, incomodar ela, porque queria que a Dani fosse lá e falasse com a Glória: ô, mãe, faz o Bira e a Yasmin ficarem juntos, porque na cabecinha doentia e psicopata dele, ele achava que se o personagem dele ficasse com a personagem da autora da novela, com a Daniela, a personagem Yasmin, que ele ia ter muito mais reconhecimento, que o papel dele ia crescer, que ele nunca mais ia sair da Rede Globo, que ia ser a ascensão da carreira dele, ia ser o ponto alto da carreira dele. Então, ele ficava fazendo coisas bizarras. Dizem que até no Faustão ele foi e quis fazer, tipo, enquetezinha com o pessoal da plateia. Ah, a Yasmin deveria ficar com o personagem Bira ou com o personagem do Fábio Assunção, sabe? Então, assim, ele forçava um pouco, bastante, essa questão de, Yasmin tem que ficar com o Bira tem que ficar com Yasmin, porque na cabeça dele ele achava que ele teria mais relevância, ganharia um papel maior na próxima novela, enfim, coisas de mente doentia psicopata. Então, como eu tava falando, nesse fatídico dia de 1992, que foi dia 28 de dezembro, né, já tinha passado o Natal, o pessoal tava ali gravando as últimas cenas do ano da novela pra poder, né, curtir com a família. A Glória tava em casa tentando, tipo, fazer o máximo de episódios pra entregar o mais rápido possível pra poder curtir o Réveillon com a família dela. E foi nesse dia que tudo aconteceu. A Dani sai da Taikon mais ou menos por umas 7, 8 horas da noite. Ela tá saindo de lá, o chato, insuportável filho da puta do Guilherme de Pádua tá indo atrás dela, ele passa o dia inteiro atrás dela, parece que ele manda bilhete pra ela, manda uns 3 bilhetes. Ele quer porque quer, tipo, chegar nela, falar com ela, fazer alguma coisa pra tentar, através dela, chegar na Glória, pra Glória aumentar o personagem dele. Gente, doente. Eles estão saindo então da Taikon e daí vem umas crianças, abordam eles, pedem pra tirar foto, ela vai lá,
tira foto com eles, mas as crianças, elas sentem, elas conseguem ver que ela tá meio desconfortável. E as crianças não queriam tirar fotos com o Guilherme de Pádua, filho da puta. As crianças queriam tirar foto com a Daniela Pérez Yasmin, que era a queridinha do momento, a namoradinha do Brasil, sabe? Todo mundo adorava ela pelo carisma dela e pela luz que ela emanava, sabe? Até que ele pega e ele vai embora, um pouco antes, ela ficava tirando foto mais um tempo, e então ela sai também. Aqui, era pra ela ir para um teatro onde onde estavam ensaiando uma peça, ela e o esposo, né, o marido dela, o Raul Gazola, e mais um monte de bailarinos. Inclusive, a atriz Cláudia Raia, que tipo, é conhecidíssima, que também é uma super dançarina, que ela adora dança, ela comenta no documentário que, assim, não existe isso de um dançarino, um bailarino, faltar um ensaio no teatro. Isso é tipo assim, é como tu assinar a tua carteira de justa causa, é como tu assinar, não de justa causa, mas é como tu assinar a tua demissão. Bailarino, dançarino, é a oportunidade da vida deles, aquela peça. Eles estão morrendo, eles estão no palco dançando. E realmente, a gente vê isso em vários filmes, até pra Cisne Negro, ela pega e se machuca muito, mas ela vai no palco, não interessa, a pessoa pode estar com febre, pode estar passando mal, eles vão porque é a oportunidade da vida deles, entendeu? De qualquer dançarino, qualquer bailarino, eles são muito comprometidos, então assim, pra ela faltar, teria que ter acontecido alguma coisa muito surreal. Então já começa a ficar uma situação meio desconfortável, porque ela não chegou no ensaio, Raul Gazola não sabe onde tá, o marido dela não sabe onde ela tava, então ele pega a moto dele e vai pra casa da Glória. E daí perguntar, a Glória, a Dani chegou e tal, e daí eles começam a ficar meio apreensivos, porque ela faltou a um compromisso seríssimo, importantíssimo, que ninguém nunca falta. E ela jamais, com todo o comprometimento que ela tinha com a profissão, ela jamais faltaria assim, sem uma razão, tipo, extremamente, sabe, difícil e pesada, que realmente justificasse ela não ter ido. Então eles começam a ficar preocupados. Eles começam a ligar pra um monte de gente, perguntar pra um monte de gente. Glória Paz liga para Guilherme Pádua, filho da puta, e ele disse que não sabe, eles querem saber porque alguém falou pra Glória que, ela tava tirando foto com umas crianças aqui na saída, o Guilherme tava junto, aí ela liga pro Guilherme de Pádua, filho da puta, pra tentar descobrir se ele sabe alguma coisa, e ele pega e fala que não, que talvez ela tenha ido pra casa de uma amiga, e daí a Glória pega e pergunta, tá, mas ela te falou alguma coisa que ia pra casa de uma amiga? E ele, não. Aí ela pegou e desligou e ficou tipo, ai, que burro, que sujeito burro, sabe, fica falando nada com nada, não fala lá concreto, tipo, que ela pode estar numa casa de uma amiga, mas ela não falou nada disso, sabe, e ficou estranho, mas, tipo assim, a preocupação da Glória naquele momento era encontrar a filha dela que estava desaparecida. E isso aconteceu numa época, como eu falei, em 92, tava tendo muito sequestro de gente nessa época, justamente para pedir dinheiro, para pedir resgate, então eles acharam que poderia ter acontecido alguma coisa assim. Naquele dia, quando saiu de casa, a Daniela saiu com o carro do Raul Gazola, que era um Escort, justamente porque ela tava fazendo os trâmites pra comprar um carro pra ela, que ela queria muito, que era um carro importado. Inclusive, um dia antes do crime, a Glória deu pra Daniela $6.000 em dinheiro pra ela poder dar a entrada, né, pagar esse carro que ela queria tanto. Ela disse que depois ia pagar a mãe, porque agora ela tava com vários trabalhos, né, a novela ia acabar trazendo muitos trabalhos pra ela, então ela ia conseguir pagar e ela tava muito feliz com isso. Então ela saiu com aquele dinheiro, com os R$6.000 pra comprar o carro dela, só que ela não conseguiu, enfim, por problemas de agenda e tudo mais, ela não conseguiu. Então ela acabou indo para a Tyco com aquele dinheiro. Como o carro do Raul Gazola tava com a Dani, o Raul Gazola, essa altura do campeonato, já tava extremamente nervoso, não conseguia mais pegar a moto, porque, sabe, podia acontecer algum acidente, alguma coisa, então ele pega o carro da Glória e começa a fazer os trajetos que a Dani poderia ter feito. Então ele vai até a Tyco, ele volta, ele vai ver os trajetos que a Dani faria. Quando ele chega na casa dele, ele não encontra ela de jeito nenhum, então ele pensa em tentar procurar ver se ela não chegou em casa e vai até a casa deles. Então quando ele chega na casa dele, o porteiro avisa que a polícia esteve lá e pediu pro Raul Gazola ir até a delegacia. Então ele pensa, deve ter acontecido alguma coisa, algum acidente, a Dani respondeu pro policial, ela pode estar presa por desacato à autoridade, alguma coisa assim. Então, bom, acharam a Dani, vamos lá. Então ele vai em direção à delegacia. Ele chega na delegacia com uma atriz chamada Marilu, que fazia a mãe
da personagem Yasmin. Ela atuava diretamente com a Daniela na novela, então ela tava um pouco preocupada porque ela viu que a Daniela tava meio estranha naquele dia, sabe? Então ela ficou muito preocupada. Então o policial chega pra eles e pergunta: vocês são parentes? E o Raul Gasol já tava transtornadíssimo. Imagina, o amor da tua vida, a mulher que tu casou há 1 ano, que tá extremamente apaixonada, simplesmente some sem dar notícia. A polícia manda tu ir na delegacia e não te fala o que tá acontecendo? O policial olha pra ele: você é o marido? Ele: sim, eu sou o marido, o que aconteceu? E daí ele olha pra Marilu e pergunta assim: e você é parente? Ela: eu sou a mãe, mas eu sou a mãe dela na novela. Eu trabalho com ela, né, diretamente. Aí ele: então vem aqui, por favor. No que ele chama a Marilu, Raul fica já mais transtornado ainda. Tipo assim, o que? Eu sou o marido, o que vai falar pra ela que não pode falar pra mim? Volta a Marilu da conversa com o policial e ele fala: Raul, você vai ter que ser forte, que a Dani não tá mais aqui com a gente. Naquele momento que passou na cabeça do Raul Gasol, eu acho que passaria na cabeça de todo mundo. Foi um acidente. Aconteceu um acidente, alguma coisa, porque encontraram o carro dele também, falaram que encontraram o carro dele. Ele pensa: foi um acidente, o que aconteceu? E daí ele chega num outro policial e fala: tá, mas e o carro? O carro tá muito detonado? E daí o policial: como assim carro? O carro não capotou, não foi um acidente? Não aconteceu nada, não foi um acidente. Nessa hora o Raul Gasol entende que a Dani foi assassinada. Enquanto tudo isso está acontecendo, em outro ponto do Rio de Janeiro, um anjo advogado tá indo levar os netos de volta para casa da filha dele, tá indo visitar a mãe dele, passa numa rua que é meio deserta, tá? Onde tem ali um matagal que é muito suspeito, e vê 2 carros ali parados. Um Escort e um Santana. Ele olha aquilo e acha meio estranho, então ele leva as crianças lá para casa da filha dele e decide voltar para anotar as placas. Quando ele volta, ele consegue ver que tem um homem dentro do carro, mas não consegue ver o rosto dele, e consegue ver que tem uma mulher no banco de carona. E ele não reconhece a mulher, mas ele fala, e é tipo assim, a característica que sempre falam, que ela tinha um rosto mais arredondado. Então, beleza, a gente sabe que não era a Daniela Pérez, porque a Daniela tinha um rosto mais fininho, né, mais desenhadinho, não era um rosto redondo. Ele olha aquilo e pensa: bom, eles podem estar namorando, né, não tá acontecendo nada, eles estão só namorando ali, né, um casal ali no meio do nada, foram se encontrar pra dar uns pega, vai que são amante, né, que estão, sei lá, fazendo alguma coisa fora do casamento. Mas ele anota as placas dos 2 carros. E ele comenta isso, acho que com o síndico ou com o porteiro do prédio dele. A história fica muito esquisita, então o porteiro pega e meio que avisa a polícia que tem 2 carros de maneira estranha, meio suspeita, né, da frente de um matagal ali no meio do nada. E a polícia vai lá olhar. E no que a polícia vai olhar, só tem um carro, que é o Escort. O Santana desapareceu. Então, um dos policiais fica lá, né, pra fazer a escolta do carro, enquanto o outro vai chamar o pessoal, vai procurar por ajuda. Só que esse policial, ele fica com medo, porque, como eu falei, era um matagal, era um lugar muito suspeito. Era um lugar, assim, meio onde as pessoas realmente vão para fazer desovas, para cometer crimes, esse tipo de coisa. Então, como o policial tava meio que com medo, ele decide sim entrar dentro do matagal para se esconder, para ele não ficar tão exposto caso surgisse alguém querendo fazer algum mal para ele, alguém armado, alguma coisa assim. No que ele entra no matagal para se esconder, ele tropeça num corpo de uma mulher. Então, vocês já sabem para onde essa história vai, né? Então ele pega e reporta pra polícia que encontrou um corpo ali no meio do matagal. Então quando a polícia volta, eles conseguem identificar que o Escort que está ali é do Raul Gasol. Por isso que eles vão na casa dele, deixam um recado com o porteiro pra ele ir na delegacia. Só que quando ele chega na delegacia, ele já recebe a notícia de que a Dani faleceu. Como ainda tava todo mundo procurando por ela, e sai essa notícia de que tinha um corpo de uma mulher nesse matagal, nesse lugar isolado, as pessoas começam a ir pra lá pra tentar ver se é a Dani ou não. E quem chega primeiro lá é o tio dela, que é médico. Então, quando ele chega lá pra ver, primeira coisa, ele desce do carro, ele já acaba tropeçando numa chave. A chave do Escort do Raul Gasol, que tava lá parado, desovado junto com o corpo. Quando eles entram lá, ele olha e ele já reconhece a Dani na mesma hora, e sendo médico e tendo experiência, ele identifica que ela já tá sem vida. Então ele explica pra polícia que tinha uma menina da família desaparecida e tava todo mundo atrás e poderia ser ela. Então aí começa a dor da família, porque ela foi
deixada, jogada no matagal, desovada, como se fosse, sabe, não posso nem dizer um saco de lixo, um saco de bosta. Eles deixam ela lá como se ela fosse, sabe, sei lá, uma coisa, sabe, sem respeito nenhum. Mas também, querer respeito de assassino né? Mas então, através da perícia, a gente descobre que ela tomou 18 golpes com um punhal no pescoço e no coração. O coração dela quase ficou exposto, de tanto que foi. Ela foi apunhalada tantas vezes que o coração dela ficou quase exposto. Isso acabou trazendo várias teorias de que era um ritual, um pacto satânico, por isso que o nome do documentário é Pacto Brutal. Mas assim, mais pra frente eu vou falar um pouquinho disso, eu não acredito muito que tenha sido um ritual, eu acho que foi só burrice mesmo, porque tudo que as pessoas acham que pode ter sido um ritual é muito bem explicado pela perícia, mas a gente vai chegar lá. Então, chega o Raul Gazola, chega a Glória, e a Glória, ela tava... Gente, eu não consigo imaginar a dor que ela sentiu, tá? A dor que essa mãe sentiu. Porque, como eu falei, a Dani, ela tava na novela das 9. Ela era, tipo, muito conhecida. Então, alguém ver ela e não reconhecer era muito difícil. É que nem hoje, sei lá, a gente vê o Deus o livre guarde, mas o corpo do Elon Musk na rua. Todo mundo vai reconhecer quem é o Elon Musk, entendeu? Todo mundo sabe quem ele é, todo mundo. E dela falou, não é a Dani, não pode ser a Dani. Porque se fosse a Dani, as pessoas reconheceriam ela. E o policial que encontrou não reconheceu, mas infelizmente era. Quando ela tava chegando lá no lugar, a Glória acaba ficando atordoada, ela meio que quase pula do carro em movimento e vai até lá. A polícia fica dizendo pra não tocarem no corpo, não toquem no corpo. O Raul também fica totalmente descontrolado, eu não vou tocar, eu quero só ver. Aí o Raul Gazola chega, olha lá, e ele pega e fala, não, mas não é a Dani. Aí ele até chega, comenta com o cunhado dele, né, que era criança na época ainda. Não, não é a Dani. Aí meio que dá aquele alívio, assim, do irmão dele, ele fala, não, desculpa, é a Dani, mas é a Dani sem alma. Difícil, gente, difícil. E daí tem um total desrespeito da mídia e da imprensa, que assim, tem um cara que vai lá fotografar e levanta a blusa dela pra fotografar, sabe, os golpes que ela levou, sabe? É um negócio assim, também vamos chegar nisso, mas o jeito que a mídia trata esse caso é absurdo, sabe? É grotesco, é nojento, é assim, é um negócio assim que, tipo, não tem explicação o jeito que a imprensa trata esse caso, sabe? Foi uma coisa, assim, desumana na falta de palavra melhor. Então, passado tudo isso, tipo, aquela noite interminável, sabe? Que descobriram que a luz da vida de várias pessoas, a luz da vida do Raul Gazola, a luz da vida da Glória e de mais um monte de gente que amava ela, primos, tios, amigas, ela se apagou. Mas agora resta a gente descobrir quem foi o filho da puta que fez isso. Então começam os preparativos pro funeral, né, pro enterro da Dani, e nisso a polícia já tá começando a se mexer pra tentar descobrir quem foi o assassino. A polícia foi até a casa daquele anjo, daquele advogado, pra ver quais foram as placas que ele anotou. E uma das placas era a placa do escorte do Raul Gazola, e a outra placa era de um Santana, e a placa era OM 1115. Só que, coincidentemente, Guilherme de Pádua tinha um Santana da mesma cor, tinha não, né? O sogro dele tinha e ele usava um Santana exatamente da mesma cor, que a placa era LM 1115. Então, assim, eles vão lá na Tyco, pegam um caderninho lá de entradas e saídas de carros e vem essa placa OM 1115 e acham muito estranho. O filho da puta, ele simplesmente pegou fita isolante e transformou o L num O. Isso antes mesmo dele sair de casa. Então, assim, gente, uma coisa que eu pergunto pra vocês. Vocês costumam adulterar a placa do carro de vocês? Eu acho que não, né? E outra coisa, assim, alguém adultera a placa do carro antes de sair de casa? Você acha que essa pessoa tem boas intenções? Também acho que não. Além de tudo isso, a gente já consegue entender ali que se ele fez isso é porque ele ia fazer alguma coisa errada e esperava que talvez pudesse ser pego e tava tentando fazer isso pra se camuflar, pra não ser pego, sabe? Gente, muito burro. Muito burro. Trocar o L por um O. E daí no dia seguinte, quando tá todo mundo na delegacia, aos prantos, chorando, o Raul Gazola tá inconsolável, a Glória tá inconsolável, o filho da puta do Guilherme de Pádua chega na delegacia, abraça eles, fala pra Glória poder contar com ele pra tudo, que ele quer saber quando vai ser o enterro, porque ele gostava muito da Daniela.
Ela era muito legal, eles trabalhavam muito, muito bem juntos, ele gostava muito dela. Ele dá um abraço, um beijo no Raul Gazzola e fala, o que tu precisar eu tô contigo, meu irmão. Ela era muito querida, ela era muito amada. O quão sangue frio, uma barata, uma coisa nojenta. Isso não é um ser humano. Era, né? Porque agora ele já morreu, graças a Deus. Morreu agora. Agorinha. Não era um ser humano, era uma escória da humanidade. Era mais nojenta, era assim, ó, nenhuma barata nojenta, cascuda, é tão nojenta e insignificante quanto esse cara, tá? Ele foi lá tirar sarro da situação. Ele foi lá tentar se aproveitar da situação, tirar sarro da dor de uma mãe que perdeu uma filha de 22 anos e de um homem que perdeu o amor da vida dele, sabe? Isso não tem desculpa, isso não tem justificativa. Isso é pura maldade no coração. Tanto que, não sei porque eu não tenho nenhuma formação psicológica, mas em alguns vídeos que eu vi, algumas pessoas comentam que provavelmente por todo o contexto, né, da história, Guilherme de Pádua era psicopata. Então, assim, eu não duvido, porque pra ter esse sangue frio de fazer isso, fazer esse tipo de coisa, porra, chegar na mãe da vítima que tu matou de uma forma brutal e dizer, eu gostava muito dela, conta comigo pra tudo. Pau no seu cu, sabe? Então, assim, enquanto tá tendo os preparativos do funeral, do enterro, a polícia já tá atrás e já descobriu que é o Guilherme de Pádua por causa do anjo do advogado que anotou as placas. Então eles veem, não, mas tá muito estranho isso aqui. Ele saiu com esse carro da Taycan com a mesma placa, que bate com a placa que ele usa sempre, sabe? Fica muito estranha aquela história da placa adulterada. Então a polícia avisa a Glória Pérez, porque como era madrugada, a polícia não tem o direito de entrar pra fazer uma ordem de prisão antes das 6 da manhã. Não sei o que muda na vida do assassino, que ele não pode ser acordado antes das 6 da manhã. O assassino não pode, ó, vamos lá, ó. É 5h50, temos que esperar 10 minutos pra prender o assassino. Não pode, o assassino tem que dormir até às 6, mas tudo bem. A polícia chega lá, o bonito pega e fala que não, porque eu tô muito abalado, eu não dormi de noite, eu não posso ir agora, depois eu vou lá prestar o depoimento. Não, minha querida, não. Tu vai agora. A polícia pega e obriga ele a ir. Ele vai lá e quando ele começa a entender que, tipo assim, fudeu, porque a polícia já sabe que é ele começa a dar um depoimento, a meio que assumir, só que inventando sempre uma história escabrosa. Isso, eu acho que é uma das coisas mais... é uma das piores coisas de todo esse caso, tá? Porque cada vez ele dá uma versão diferente da história. E a vítima não tá aqui pra se defender. As pessoas que amavam ela, que conheciam ela, estão. Mas, tipo assim, como é que tu vai provar que uma coisa é mentira se a vítima não tá aqui pra se defender? Então ele inventa que eles tinham um caso, ele inventa que ela dava em cima dele, porque ele era um monstro de um gostoso, todo mundo queria ele era o alecrim dourado da Globo, sabe? Ele era, meu Deus, o galã mais lindo do universo, todas as mulheres queriam ele. Então a Daniela Pérez, que era super bem casada, com um gentleman, um homão da porra, que nem Raul Gazzola, ia querer com alguma coisa com um Jurandir daqueles. Mas vai te catar, mas vai te esconder. Quem tá pensando que é? Ele acha que é quem, sabe? Eu não sei o que se passa na cabeça dessa gente doente, sabe? Que ele achando que ela ia largar o grandíssimo marido dela, que, gente, eu vi muita coisa do Raul Gazzola. Eu vi entrevistas de 3 horas dele, pra pegar trechos de 10 minutos dele falando da Dani. O cara é um gentleman. O cara, tipo assim, ele é... Nossa, não tem o que falar do Raul Gazzola, sabe? O cara era um gentleman, amava a Daniela, tratava ela igual uma princesa, sabe? Tipo assim, até hoje ele fala coisas dela e hoje ele tá muito bem casado, tem filhas e tudo mais. Mas claro que é uma história que, né, vai ficar pra sempre com ele. Foi uma história de amor interrompida na vida dele. Ele encontrou outro amor, tá muito feliz, sim, mas é que aquela história vai acabar assombrando um pouco ele pra sempre. E daí ele vem me dizer que ela ia dar em cima de um Jurandir daqueles, do Guilherme Pádua. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não, só um pouquinho. Tudo bem que muita gente fala que, pra aquela época ele era muito bonito, ele poderia ser um dos galãs. Gente, para muito cuidado era Fábio Assunção. Fábio Assunção maravilhoso, lindo desde, sabe,
desde sempre. E ele vem querer dizer que, tipo, ela dava em cima dele e ele não queria. Não, porque ele era casado. E aqui a gente entra em outra personagem dessa história, que se chama Paula Tomás, ou, atualmente, Paula Peixoto. Uma mulher filha de um homem podre de rico. Paula Tomás não só era casada com Guilherme de Pádua, como também estava grávida dele de 4 meses. E ela tinha 19 anos na época do crime. E sim, gente, ela ajudou no crime. Até hoje, ela bate o pé e fala que ela era inocente, que ela não fez nada. Mas assim, tem mais do que evidências e provas que sim, ela estava lá, ela ajudou e provavelmente foi ela quem tirou a vida de Daniela. Então, enquanto o Guilherme de Pádua tá dando as versões lá onde ele é um grande alecrim dourado, o maior gostosão do mundo, um baita de um, sabe, tudo, a polícia tá focada nele. Até que em certo momento, ele simplesmente pede pra dar um telefonema pra esposa dele, Paula, porque ela tá grávida, ficou preocupada que a polícia foi lá, tirou ele de casa. E daí ele liga pra ela. Gente, um psicopata é um psicopata, né? Um psicopata é assim... Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Nem tanto, senão ele não teria sido burro a ponto de ter sido pego, né? Ele liga pra Paula e fala: não se preocupa que eu tô dando conta de tudo, eu tô assumindo tudo, então pode ficar tranquila, sabe? Não foram com essas palavras, mas foi meio que isso, assim. Eu tô segurando a bronca, digamos assim. E coincidentemente, o policial, um dos policiais que tava ali na investigação, o delegado, escuta isso. E ele pega e fala: tem caroço nesse angu? Tem mais aí do que ele tá falando? E ele vai até a casa da Paula. Chegando na casa da Paula, a mamãe da Paula não quer que levem a Paula, porque ela custou muito a dormir. Ela só conseguiu dormir à base de rezas. Tiveram que fazer muitas rezas pra ela conseguir dormir. E agora finalmente ela tinha dormido, então não podia levar ela. Aí a polícia: não. A gente vai levar ela. E a gente vai pegar o depoimento dela. Então, no que ela está indo, ela é encaminhada por uma delegacia. E lá, meio que aconselhada pela mãe dela, ela confessa o que aconteceu. Ela confessa todo o crime. Só que por algum motivo, sabe-se lá qual dinheiro, mandam ela ser encaminhada para a 15ª delegacia, onde tinha um delegado, que eu não me lembro direito, acho que era Mauro o nome dele, também não faço questão porque era um cuzão, já morreu. E ele quer liberar a Paula. E ele não queria nem que saísse na imprensa que ela estava cogitada como suspeita. Aí vem uma jornalista maravilhosa, uma repórter, e fala: não, eu vou soltar isso sim pra mídia. O pessoal tem que saber que a Paula também tá sendo presa por causa disso. E ele fala: não, que você não vai falar, que você não vai falar. Ela fala: eu vou falar sim, e vai lá e divulga. Se não fosse essa jornalista, a Paula tinha saído ilesa. Ela já saiu meio ilesa. Porque, novamente, pai da Paula, podre de rico. Sempre foi. Ela sempre teve tudo, ela sempre, sabe... Foi extremamente, tipo, pessoa rica. Não acho também que seja uma simples coincidência eles terem casado sendo que ela era podre de rica. Até porque Guilherme de Pádua sempre meio que deixou meio que claro que para fazer sucesso e para conquistar o que ele queria, ele faria o que fosse preciso, qualquer coisa. Então eu acho que assim, casar com uma mulher rica já facilita muito a vida dele. Já facilitava muito a vida dele, né? Então, o que dá a entender de tudo isso? Ela até que chegou a confessar, só que ninguém pegou o depoimento dela. Ela foi encaminhada para outra delegacia com um delegado corrupto que provavelmente foi comprado pelo pai dela. Então, devem ter feito algum acordo com o Guilherme de Pádua para ele, assim, assume a culpa e a gente te paga os melhores advogados. E deixa a Paula fora disso. Só que daí ver sempre uma jornalista, né, gente? Ai, sério, assim, eu fico com raiva da mídia sensacionalista e cuzona que faz um monte de merda, mas eu tenho tanto orgulho quando uma jornalista vem, bota teta na mesa, sabe, e fala: eu vou publicar sim, foda-se você, seu delegado cuzão de merda. E foi publicado, e daí saiu na imprensa, e daí a Paula virou ré. Por quê? Guilherme de Pádua não fez tudo aquilo sozinho. Guilherme de Pádua não matou Daniela Pérez sozinho. E isso a gente vai descobrindo ao longo do documentário também, porque a Glória nos conta que alguém fez uma ligação anônima pra ela ir num posto de gasolina que tinha lá perto da Taikon. Só que quando ela chega lá, todos os frentistas de quando aconteceu o acidente, né, de quando aconteceu o assassinato da Dani, foram demitidos. O cheque que a Dani tinha passado nesse posto sumiu, foi enviado para outro posto e desapareceu. Ninguém quer falar nada. O dono do posto não quer se comprometer, não fala absolutamente nada. Então a Glória acaba recebendo ali uma
dica anônima também, para ir numa favela que tinha ali perto, né, uma comunidade, e ir atrás de um frentista, de um ex-frentista desse posto. Até comentam que ele era gago, então ela começa a ir de favela em favela, de casinha em casinha, procurando o tal do frentista gago para tentar achar ele. Quando chega lá, a mãe desse cara fala, ele não vai depor. Porque assim, fizeram o que fizeram com a sua filha, a senhora sendo quem você é. Sabe, ela sendo famosa, sendo escritora da Globo, sabe? Imagino que não vou fazer o meu filho que não é ninguém. Então, tipo assim, a gente consegue entender um pouco a dor dessa mãe. Imagina, tipo assim, pessoas com poder e com dinheiro podem conseguir o que quiserem. E esse caso é uma grande prova disso, sabe? Vocês vão entender no final por quê. Então, a Glória, ela fez assim, tudo que ela pôde e o que ela não pôde pra conseguir essas informações. Ela ia todos os dias lá na casa dessa mulher, ela ficava sentada, ela implorava, ela se ajoelhava, que ela precisava que alguém desse um depoimento sobre o que tinha acontecido, senão os assassinos iam se livrar. Eles, sabe, tava cada vez mais certo que, tipo, eles estavam quase conseguindo um habeas corpus, sabe? Então, assim, eles chegaram a conseguir um habeas corpus, fugiram, sumiram por um tempo, até que no final o Guilherme de Pádua se entrega junto com o advogado, muito porque provavelmente o sogro dele pagou um baita de um advogado e eles acharam que ele ir se entregando e confessando ia mostrar que, tipo assim, que ele tava arrependido ou que ele queria ajudar com as investigações. Não sei qual foi o plano deles, mas que ia pegar menos mal se ele fosse lá e se entregasse. Então ele ficou um tempo foragido, escondido, mas depois ele se entregou. Enquanto isso, a Glória fazia plantão nas casas das pessoas, que foram 2 frentistas que falaram pra ela. Teve um outro que falaram que ele foi quem limpou o carro do Guilherme de Pádua depois do assassinato. Então ele conta que ele limpou o carro por dentro e conforme ele ia colocando a água pra limpar, a água ia saindo vermelha de sangue. Então, assim, era muito sangue no carro. Então, tipo assim, não foi um acidentezinho, um cortezinho, alguma coisa assim, sabe? Poderia ter sido algum animal, só que assim, com todo o contexto da história, a gente sabendo que ela foi morta, a gente sabe que foi ali. Então, a partir de tudo isso, de muita luta, muita procura da Glória, indo atrás, sabe, de testemunha, ela consegue meio que encaixar as peças do quebra-cabeça e a gente consegue entender e descobrir o que aconteceu. Então, a versão oficial do que aconteceu, porque o documentário, ele mostra pra gente tudo que tem no processo. Todos os dados que estão ali é o que tá público no processo pra todo mundo. Tanto que o filho da puta do assassino chegou na época a comentar que, porque não é um documentário verídico porque eles não ouviram as outras versões, que seria, no caso, a versão dele e a versão da Paula. Só que assim, ele teve 1001 oportunidades pra contar o que aconteceu. Ele teve 1001 oportunidades pra chegar na Glória e falar me desculpa e contar o que aconteceu. E nunca contou. Então assim, a gente nunca vai saber realmente 100% o que aconteceu, como que a Dani foi morta. Mas o que a gente tem de informações é que no momento em que eles saíram da Tyco, tá? Naquele momento lá no início que eu contei no início do vídeo, ele sai e ela vai também, e ela sai. Ele fica meio que à espreita numa rua entre o posto de gasolina e o caminho que ela fazia para casa dela. Então, quando ela para no posto para abastecer, ela vai, abastece, paga com o cheque, e quando ela tá saindo, ele fecha o carro dela. Ele taca o Santana dele, com a placa adulterada, na frente do carro dela. E daí ela se assusta com aquilo, né? Porque ela ia dirigir, do nada ele fecha, quase bate nela. Ela desce do carro e fala, que brincadeira é essa? Mas ela tava, tipo, claro que ela tava mordida, assustada. No que ela fala isso, ele não responde absolutamente nada. Ele se aproxima dela e ele dá um soco no rosto dela. Um soco tão forte que desloca o maxilar dela. Um soco tão forte que fez com que ela se urinasse na calça, sabe? E daí ele arrasta ela pra dentro do Santana dele, onde alguém estava milagrosamente dirigindo, e ele sai dirigindo o carro que a Dani estava usando, que era o Escort do Raul Gazola. Então assim, eu não sei vocês, mas até onde eu me lembro, em 1992 ainda não tinha Tesla, os carros ainda não se dirigiam sozinhos. Então tinha alguém dentro do Santana dirigindo o carro e saiu com o carro com o corpo da Dani na carona. Uma coisa que se comenta muito é que quando o Guilherme de Pádua foi na delegacia lá, né, dar os pêsames pro Raul Gazola e pra Glória, a Cláudia Raia notou que ele tinha arranhões no braço dele.
e que pareciam arranhões assim, que tinha recém acontecido. Só que a Dani, ela não teve nenhuma chance de defesa. Isso é uma das coisas mais cruéis desse caso, porque ele simplesmente deu um soco na cara dela e apagou ela. Eles esfaquearam ela dentro do carro, até porque, né, depois a gente descobriu que o frentista disse que tirou muito sangue do carro. Ela levou golpes no pescoço e no coração. E ela não tinha nenhum indício de algum ferimento de defesa, sabe? Ela não tinha nada, assim, porque quando, de novo, perícias, sabe? Quando uma pessoa, tipo, tá lutando, tá sendo esfaqueada, tá sendo estrangulada alguma coisa, e ela tá acordada, ela tenta se defender. Tipo assim, é o instinto normal do corpo. A gente tenta, sabe, colocar a mão no rosto, tenta empurrar a pessoa. Ela não tinha nenhum indício, nenhum machucado, nada de defesa. Então, ela não conseguiu se defender em momento nenhum. Ela foi apagada, e do jeito que ela estava apagada, ela foi brutalmente assassinada. Então, depois do assassinato, daí sim, eles levam o corpo da Dani até o lugar lá, o matagal de desova, e aí que começam as especulações de ritual de magia negra e tudo mais. De novo, eu não acredito, porque como eu disse, eu assisti muitos vídeos, e eu acho que tudo pode ser uma grande coincidência, porque o lugar onde ela foi largada tinha um círculo de queimada. Era um matagal, as pessoas queimam lixo no matagal. O jeito que estava o corpo dela com os braços pra cima, assim. Quando a gente arrasta umas pessoas pelo calcanhar, porque ela foi arrastada pelos calcanhares. Porque como o matagal tinha lama, tinha terra, tinha coisa, o tênis dela tava sujo só no calcanhar. Na ponta dos dedos não tava. Então ela não foi caminhando até lá. Ela não foi, ela foi arrastada, né, com os pés arrastando. Então, assim, só o calcanhar dela tava sujo. Então, ela não teve, em momento nenhum, nenhuma chance de se defender. Nenhuma chance de sobreviver. O destino dela tava selado por esses dois assassinos, desde que eles decidiram. Outro fato que as pessoas apontam que pode ter sido um ritual, um pacto de morte, tanto que o nome do documentário é Pacto Brutal por causa disso. Então, assim, eu não acredito muito que tenha sido um ritual, porque, que nem eu falei, em todos os vídeos que eu vi, muitas pessoas falam até a questão de que tentaram tirar o coração dela pra fora, e isso é muito coisa de ritual, só que daí eles não conseguiram, eles não tiveram tempo. Eu não acho nada disso, eu acho que eles tiveram sim, porque eles mataram ela dentro do carro, então eles teriam sim como arrancar o coração dela fora se fosse a questão para fazer um ritual. Também tem muita coisa em cima de que, porque eles tinham essa questão com religiões, que eles eram meio que umbandistas, eles gostavam de santos, eles tinham um pai de santo, eles tinham coisas com as cores vermelho e branco, que eram de um santo tal. Gente, tudo coincidência. Eu acho que era tudo coincidência, assim, ó, na minha humildíssima opinião, sabe? Porque que nem eu vi uma perita falando, se tu for ver todas essas coisas que estão querendo transformar e dizer que era um indício de um ritual, alguma coisa assim, tudo pode ser explicado pela perícia, sabe? Tudo pode ser explicado pelo que aconteceu ali no momento. Eu não acredito muito que fosse um ritual, até porque depois ele inventou de virar pastor de igreja e, nossa senhora, quando a gente acha que uma pessoa não pode baixar mais ainda o nível de alguma coisa, ele vira pastor de igreja, querendo contar uma narrativa de que ele se arrependeu. Gente, mata uma mulher de 22 anos, com 18 golpes de um punhal e depois vem se arrepender. Sem nunca chegar e pedir desculpas pra mãe dela. Sem nunca pegar e dizer, olha, dona Glória, eu sinto muito, eu tô arrependido, eu fiz isso porque eu era jovem, eu tinha uma cabeça idiota, eu achava que era a minha única chance, sabe? Eu fiz isso, contar a verdade. Não. Essa mãe nunca vai ter as respostas que ela procura, porque esse filho da puta nunca quis contar. Ele foi no Ratinho dizendo que ia contar tudo. Adorava uma entrevista, adorava. É engraçado porque a Daniela, que era leonina, mas era o filho da puta do assassino que gostava de aparecer, né? Porque adorava uma mídia, um palco, dar uma entrevista, dar um depoimento, falar alguma coisa, se colocar como a vítima. Como se ele, o coitado do alecrim dourado, tivesse sido uma vítima na mão de uma menina de 22 anos que seduziu ele, quis destruir a vida dele. Corta pra Daniela Pérez bem feliz com seu marido Raul Gazola, nem sabendo da existência de Guilherme de Pádua. Ela só sabia porque ela era obrigada a contracenar com ele no trabalho, porque ele enchia o saco dela, infernizava a vida dela. Então assim, gente, filho da puta é uma ofensa a todos os filhos de putas que tem por aí.
Porque o que esse homem era, ele era um verme. Ele era a coisa mais nojenta, a maior escória da humanidade. Ele faleceu um pouco depois que saiu o documentário, acho que em 2022, 2023, e tipo assim, ninguém lamentou a morte dele. Caiu e morreu. Morreu agora. Agorinha, agorinha. Agorinha ele acabou de morrer. Ninguém mesmo. Não desejo a morte de ninguém, nunca desejei, mas eu acho que foi extremamente merecido. Eu acho que foi uma justiça divina, já que a justiça do nosso querido país Brasil não funciona, não é mesmo? Depois de toda essa questão de anos e anos empurrando com a barriga o julgamento, com a Paula fazendo voz de menina super poderosa, de menina docinha, que é inocente, porque ela foi no Barra Shopping, ela queria ficar no Barra Shopping procurando roupa pra gestante, porque as roupas não estavam cabendo nela. E o carro se dirige sozinho, né? O Santana se dirigiu sozinho. O primeiro Tesla da história foi um Santana que se dirigiu sozinho e levou o corpo da Dani pro matagal, né? Que ela tava só desacordada, ela chega no matagal esfaqueada. Gente, é tanta coisa, assim, é tanto detalhe. Primeiro, ele inventa uma história que, além deles terem um caso dela perseguir ele, querer destruir a vida dele, a família dele, primeiro ele inventa que eles estavam conversando, a Dani e o filho da puta do assassino estavam conversando no carro dele. E daí ela começa a ficar descontrolada e encontra uma tesoura no porta-luva e através dessa tesoura ela tenta matar ele. Então, a arma do crime seria uma tesoura. Porque como eu falei, ele dá diversas versões. Ele fala que deu um mata-leão nela e daí achou que ela tinha morrido e daí tentou com a tesoura abrir um buraco no pescoço dela para ela respirar. Tem uma outra versão daí, quando a Paula já está inclusa na cena do crime, que elas brigaram e discutiram e começaram a se pegar no pau e ele, para defender a Paula, acabou dando um golpe nela. Então assim, gente, é muita versão, é muita mentira e com tudo isso, a Paula jura de pé junto, segue jurando que não estava lá. Ela estava no Barra Shopping comprando roupa de gestante. Jamais ela esteve naquele lugar. Se perguntar pra hoje, ela vai dizer hoje isso. Eles pegaram e eles enrolaram durante muito tempo o julgamento. A Glória fez todo um trabalho de investigação. A Glória, assim, ela foi maior que a turma do Scooby-Doo aqui. Ela fez um trabalho de investigação que a polícia não fez, sabe? Ela foi atrás das testemunhas, ela conseguiu fazer as testemunhas deporem. Eles encontraram até as crianças que tiraram foto com a Dani e com o filho da puta na saída da Taikon no dia do assassinato. Conseguiram falar com os pais dessa criança. Ele disse que as crianças não iam depor, mas que tinham coisas pra contar. Então, as crianças contaram que dava pra ver visivelmente que a Dani tava um pouco, sabe, se sentindo meio estranha por causa do Guilherme de Pádua, filho da puta. Que quando ela saiu, eles meio que estavam, as crianças estavam com, acho que um motorista, sei lá, e estavam seguindo a Dani. Só que chegou um momento em que eles queriam continuar seguindo e falaram que não, que era hora deles irem pra casa. E daí eles foram pra casa. E daí no dia seguinte veio a notícia. Então, uma dessas crianças, já adulta agora, né, óbvio, faz 30 anos do crime, ela aparece no documentário e ela fala: se a gente tivesse continuado seguindo ela, talvez nada disso teria acontecido. Ou talvez não também. Talvez tivesse, né, de qualquer forma, mas teriam mais provas contra o assassino. Depois do julgamento, né, que demorou muito, foi estendido durante muito tempo, o Guilherme de Pádua, filho da puta assassino, foi condenado a 19 anos de prisão. E a Paula Tomás, atualmente Paula Peixoto, foi condenada a 18 anos e meio de prisão. Só que gente rica no Brasil não fica presa, né? A gente sabe disso. Eles ficaram ali em média uns 5, 6, no máximo 7 anos presos, foram liberados por bom comportamento. Guilherme de Pádua se juntou com a igreja, bem no estilo, assim, que a gente já conhece. Eu sei que ele veio muito antes de Suzane von Richthofen, mas enfim, a gente sabe que tem muita gente que é presa, comete os maiores crimes, as piores coisas, e depois simplesmente vou virar pastor e me redimir e a igreja me aceita. O Guilherme cumpriu 6 anos e 2 meses, enquanto a Paula cumpriu 6 anos e meio. Só que assim, não é uma coisa que poderia ser chamada de justiça. Primeiramente porque uma pena de 19 anos ser diminuída para 6 já é um absurdo. Tá, por bom comportamento, sei lá pelo que foi. A Paula, ela tinha tratamento de rainha, de princesa na cadeia. O pai dela pagava uma mulher pra limpar a cela dela. Ela fez aniversário do filhinho dela de 1 ano na prisão. Coitada, a criança não tem nada a ver com isso. Mas assim, ela fez aniversário de 1 ano, ela ficou muitos anos com a criança lá, sabe? Ela tinha um tratamento de um hotel, ela tava num spa. Ela tava num hotel 5 estrelas, as presas lavavam o cabelo dela, depilavam ela, sabe? Faziam penteado. Ela tinha uma vida assim, ó, de rainha, sabe?
dentro da prisão. Então, assim, foi justo, sabe? Além de ser muito menos, ela pagou 1/3 da pena. Ela foi condenada a 18 anos, ela pagou 6 anos e pouquinho. Então ela pagou 1/3 da pena e saiu pra viver a vida dela normal. Ah, desculpa, esqueci. Fora os boatos em que ela conseguia sair da prisão pra ter visita íntima com o Guilherme de Pádua, filho da puta assassino, tá? Então assim, ela tinha muita regalia na prisão. Então não foi um castigo aquilo, não foi realmente uma prisão, uma medida comportamental pra ela mudar. Ela era uma assassina, ela assassinou junto com o Guilherme de Pádua, provavelmente foi ela que deu a maioria dos golpes na Daniela, não sabemos, nunca vamos saber qual dos dois que foi. Mas enfim, não houve justiça. Ela se beneficiou muito, ela teve ali 6 anos ali sendo tratada igual uma rainha e depois saiu. Saiu de lá pra quê? Pra fazer faculdade de Direito, com um dos promotores do caso dela, um dos profissionais, né, envolvidos, não lembro se era o promotor ou se era juiz exatamente, um dos envolvidos no julgamento dela. Ela fez questão de ter aula com ele. Ela quis, agora ela tem uma filhinha também, né, ela tem, não sei quantos filhos ela tem, mas sei que ela teve um filho com o Guilherme de Pádua, e depois ela casou novamente com um baita de um idiota trouxa, que eu não sei como ele consegue dormir do lado de uma mulher sabendo que ela é uma assassina, sabe? Ele não pode ser que ele acredite que ela não é. E ela teve mais filhos, né? Então, assim, tem uma filhinha dela menorzinha, queria ser atriz, ou ela queria que... Não sei que ela levou a criança para um dos treinadores, não sei se de dança ou de teatro, da Daniela Pérez. Então, assim, ela é completamente obcecada, louca. Ela quer porque quer, tipo, viver... Sabe, ela queria ser a Daniela Pérez. Teve gente que falou, presas, que falaram que escutaram ela falando na cadeia que ela matou mesmo e mataria de novo, que os golpes eram pra ter sido pra Glória. Inclusive, a própria Glória fala isso no documentário, que ela sabe e ela sente que aqueles golpes que a filha dela levou eram pra ser pra ela. Então, assim, a justiça não foi feita, né, gente? Eles foram condenados, não cumpriram nem 1/3 da pena e saíram e viveram a vida deles normal, enquanto uma família foi despedaçada, uma mulher, uma menina de 22 anos foi brutalmente assassinada e foi isso, sabe? Ficou meio que por isso mesmo. Graças a Glória Pérez, algumas movimentações aconteceram e a mais importante delas foi o que acontece. Naquela época, só era considerado um crime hediondo casos como sequestro, casos que envolviam dinheiro, sabe? Que pediam dinheiro, resgate, essas coisas. Um assassinato brutal com 18 golpes de punhal no coração de uma mulher de 22 anos, do mais absoluto nada, que nunca fez nada pra ninguém, não era considerado um crime hediondo. Porque ninguém pediu dinheiro, então... Não era só um crime como outro qualquer. A Glória, ela fez uma campanha nacional no Brasil inteiro, um monte de artista em todos os estados do Brasil se juntaram e fizeram campanha. Ela reuniu mais de 1 milhão de assinaturas para transformar na lei o caso de assassinato como um crime hediondo. E daí, quando ela conseguiu tudo isso, ela foi pra Brasília, ela chegou lá, era tipo assim... muito final de ano, não tinha quase ninguém, ela implorou para os parlamentares votarem e fazerem, né, a votação para tornar aquele crime hediondo, e assim, como ia virar o ano, no momento que virasse o ano, todas aquelas 1.300.000 assinaturas que ela conseguiu, ia ser perdido e não ia valer de nada. Então assim, aos 47 do segundo tempo, ela conseguiu com um juiz, com o pessoal lá do parlamento, e foi aprovado. E ela mudou a lei. Agora assassinato também é um crime hediondo, graças à luta de uma mãe que perdeu sua filha de uma forma brutal. Pra encerrar todo esse caso, uma coisa que é muito importante, que é, como eu falei, o que mais me dói é o jeito que a mídia e a imprensa relataram esse caso. Porque assim, foi uma palhaçada, foi uma pataquada. Porque as revistas, querendo vender revistas, né, os jornais e tudo mais, eles não estavam noticiando que a atriz de 22 anos, Daniela Pérez, foi brutalmente assassinada pelo colega de trabalho, assassino, filho da puta, Guilherme de Pádua. As manchetes eram que o Bira e a Yasmin, o Bira matou a Yasmin. Então, ao invés de, tipo assim, de colocar uma foto do assassino e uma foto da vítima, pegavam as fotos promocionais da novela, onde eles faziam fotos de casal, porque, né, era um casal na novela, era um triângulo amoroso, mas eles eram um casal na novela. Então, assim, as capas da revista eram eles abraçados, eram eles sorrindo, eram eles se beijando, como se fossem os personagens que tivessem feito tudo isso. Então, tipo assim, hoje em dia, como tem as redes sociais, e assim, os atores podem
falar mais sobre a vida pessoal deles, se expõem mais, coisas diferentes. Hoje a gente tem essa diferenciação de quem é ator e quem é personagem. Naquela época não tinha. Naquela época a única forma dos atores conseguirem se dar um depoimento a alguma coisa era indo através da mídia, das revistas, dos jornais, da televisão, que tinha sempre o grande risco de distorcerem o que a pessoa estava falando. E foi meio que isso que a mídia toda fez. Eles meio que compraram a narrativa do Guilherme de Pádua de que ele e a Daniela Pérez tinham um caso e usaram isso para vender jornal e revista usando manchetes sensacionalistas. Com certeza, já foi muito comprovado, a gente sabe, a Daniela Pérez, ela nunca teve um caso com ele. Mas mesmo que tivesse, não seria um motivo plausível para ela ser brutalmente assassinada como ela foi. Então, assim, a mídia foi inescrupulosa, foi suja, foi nojenta, a imprensa foi sensacionalista. Eles tiraram proveito de uma tragédia, sabe? Da dor de uma mãe, da dor de um marido, da dor de um irmão, da dor de vários familiares, da dor até dos fãs, pra vender jornal e revista, botando como se fossem os personagens que tivessem feito aquilo quando foi a vida real. Então é por isso que no início do vídeo eu até falei, isso é vida real. A gente não pode confundir com o lúdico, com filmes e séries, com novelas. Por isso que eu quis trazer um ambiente diferente, por isso que até a vinheta do Jornalho Sombrio vai ser diferente, porque assim, a gente não pode deixar essas coisas se confundirem. Não era um personagem, era uma mulher, era uma atriz, era uma pessoa que tinha uma vida inteira pela frente. É claro que a vida segue, hoje o Raul Gazola tem a família dele, a Glória Pérez tem a vida dela também, mas é uma dor que nunca passa, é uma dor que vai estar sempre ali, e que não tinha porquê, não tinha um motivo, não tinha uma razão. É muito difícil, gente, é muito difícil. E eu acho que o ponto mais baixo de tudo é ele fazer tudo o que fez e ele ainda tentar acabar com a imagem dela. Gente, é surreal. Esse caso pra mim é surreal. Que nem eu falei, eu passei semanas e semanas lendo, vendo vídeos, assistindo coisas, ouvindo opiniões, ouvindo opinião de peritos, ouvindo opinião de psicólogos, vendo o próprio Raul Gazola falar sobre isso, vi o documentário, vi muita coisa. E é muito revoltante, sabe? Porque a gente pensa assim, se fosse com um parente nosso. Ah, mais um detalhe que eu quase esqueço de falar. Com tudo isso que aconteceu, a Daniela sendo a vítima, a Glória ainda teve que passar por um perrengue, assim, que, gente, não tem explicação, não merecia. O túmulo da Daniela foi depredado várias vezes. As pessoas queriam abrir o túmulo e roubar as coisas. E não acredito que seja num instinto de fã, de fanatismo. Eu acho que era numa questão de maldade mesmo, sabe? A ponto de deixarem um bilhete falando a partir do dia tal, o corpo dela não vai estar mais aqui, como se fossem roubar os restos mortais dela. Gente, imagina uma mãe que passa por toda essa dor, por tudo que ela passou, ainda ter que ficar se preocupando com o que vão fazer com o corpo da tua filha. O corpo dela ficou um tempo num cofre, na funerária, não sei no lugar onde tá. Não sei se ainda tá lá, mas pelo que eu entendi ainda tá, porque realmente as pessoas queriam roubar as coisas, e não era num sentido de tipo de por carinho, porque amavam a Daniela. Era num sentido de maldade mesmo, de ruindade, como se ela fosse a grande vilã da história, o que nunca foi. No funeral dela, tiveram que antecipar o fim do funeral, né, a descida do caixão e tudo, porque era tanta gente. Eu entendo que provavelmente eram fãs que queriam estar lá e ver e dar um último adeus, mas era tanta gente que podia desabar, podia acontecer um acidente no cemitério, que tiveram que enterrar ela antes. Então a Glória não conseguiu se despedir exatamente da forma que ela gostaria da filha dela por causa da intervenção de outras pessoas, sabe? Então assim, gente, é uma história muito pesada, é uma história muito triste. Eu acho assim, a Glória Pérez é gigantesca. Ela foi uma mãe gigantesca, ela foi uma mulher gigantesca. E é isso, esse é o caso de hoje, o caso da Daniela Pérez, uma vítima que não merecia o que aconteceu com ela. Então, eu faço esse vídeo mais como assim, para as pessoas que não sabem o que aconteceu. Pouca gente, acho que não sabe hoje em dia. Para as pessoas que gostam de crimes reais, sabe? E também para para contar a história verdadeira. Porque até pouco tempo atrás, até saiu o documentário em 2022, muita gente ainda acreditava que ela teve um caso com o filho da puta do assassino.
sabe? Um dos motivos pelo qual a Glória quis fazer o documentário foi justamente pra isso, sabe? Pra limpar a imagem da filha dela que ela não conseguiu fazer há 30 anos atrás, quando a filha dela faleceu. Então, assim, gente, é imensurável. Eu não consigo imaginar a dor dessa mãe, sabe? Eu desejo muita força pra Glória. Eu sou, assim, olha, eu virei uma admiradora gigantesca dela. Então assistam Pacto Brutal, o documentário, são 5 episódios contando tudo. Eu fiz um belo resumo aqui de toda a história, né? Mas assistam, é pela HBO Max, tá disponível lá, como eu falei, são 5 episódios. E é isso, gente. Desculpa qualquer coisa, se talvez eu fui um pouco debochada com os assassinos, mas eu acho que o mínimo que eles merecem é serem expostos ao ridículo. Até porque, um outro detalhe que eu quase ia esquecendo, vocês acreditam, gente, que o Guilherme de Pádua, uma vez, numa entrevista, lá naquela época, né, que ele tava preso, ele fala que as pessoas estavam querendo difamar ele, dizendo que ele era homossexual ou bissexual. Porque ele teve um tempo que ele participou de um show que se chamava Os Leopardos, que era meio que um show de striptease, que era uma criação de 2 mulheres trans, que tinha, inclusive a Rogéria era uma delas. E ele achava um absurdo, porque ele era um assassino confesso, mas ele não era homossexual. Então, tipo assim, ser gay ou bissexual, no caso, era muito pior do que ser um assassino confesso. Era muito pior do que ter tirado a vida de uma pessoa. E o final de Guilherme de Pádua foi que morreu agorinha. Agorinha, ele acabou de morrer. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor a história dessa grande estrela brilhante que foi Daniela Pérez e dessa grande mulher que é Glória Pérez, tá? Que a gente tem que ter muito respeito e muito carinho com essa mãe que passou por tanta coisa. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Se inscreve no canal e deixa o teu like, senão você pode ser o próximo vídeo. Beijão, até o próximo vídeo.